Aula, tá? É a nossa aula 7. Hoje, então, eu quero mostrar para vocês, na verdade, a gente tem como objetivo, na verdade, fazer as análises no Sysvar, tá? Então, utilizando o software Sysvar. Depois eu vou falar melhor de onde ele saiu, enfim. Mas aqui, para otimizar, tá? A gente vai tentar direto ao ponto. Então, a gente vai utilizar, fazer as análises, né? Que ele vai permitir fazer análise de variância e já o teste Tuck e algum teste de diferenças múltiplas, utilizando, então, esse software livre que é o Sysvar, tá? Bom, então, o que a gente vai ter que ver? Lembrando que a gente vai ver, então, do DIC, um exemplo do DIC e um delineamento em blocos casualizados, tá? Então, o que a gente vai ter que ver? Quais são os objetivos principais aqui da nossa aula? Inserir os dados no Excel, né? Como que eu vou passar os dados do meu problema, digitar numa planilha no Excel, né? Salvar, depois abrir no Sysvar, né? Como que eu vou fazer o procedimento da análise DIC, como que eu vou fazer o procedimento da análise de blocos, né? A interpretação dos resultados e a representação dos resultados, tá? Na tabela, no caso, como se fosse para um artigo, tá? Bom, então o nosso primeiro exemplo é um exemplo que eu acho que vocês fizeram na atividade, que nós temos então 5 cultivares. Eu não vou ficar lendo o exercício aqui, tá? Vocês podem ler com mais calma. Então a gente tem tratamentos, 5 tratamentos, né? 5 repetições, tá? Então nós temos aqui um delineamento inteiramente casualizado, né? E eu quero então resolver ele, né? Utilizando o software Sysvar. Então o que nós temos? Primeiro, né, que a gente vai ter as hipóteses sempre, né, lembrando sempre das hipóteses. Então, H0, a média do tratamento 1, do A, do B, do C, do D, né, então todos os tratamentos são iguais, contra H1, ao menos uma média difere de outra, tá? Bom, agora, então, o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que digitar esses dados. Então, não tem como, até tem como digitar no Sysvar, só que ele é um pouquinho mais chato de inserir os valores individualmente, tá? É bem mais trabalhoso. Então, o que a gente faz? A gente vai passar os dados para o Excel, para a planilha do Excel, né? Então, digamos, como que eu faço? Né? Eu vou copiar isso aqui só para passar para lá, para eu saber o que eu tenho que fazer. Então, eu vou copiar, selecionei os dados, vou lá no Excel, no meu caso aqui, Ctrl V, e aí eu vou digitar, tá? Então, é importante, como que a gente vai digitar esses dados para que eu possa fazer análise no Sysvar? Então, a gente vai ter sempre o quê? O tratamento, que no caso aqui, né, é A, e a variável Y, que são os valores, tá? Então, a gente vai digitar tratamento, produção, que no caso é a variável Y, né? Então, a gente vai digitar assim, o tratamento A, então, no tratamento A é 38,9, tá? Outra coisa importante já, que aqui a gente tem que usar ponto ao invés de vírgula, tá? A gente usa ponto ao invés de vírgula. Então, 38,9, vou digitar, né? Depois o outro valor é A, 25,4, A, 20,30. Então, vou digitar todos os tratamentos A. Então, nós temos 5 repetições A. E a gente vai digitando A. No caso, eu tenho 5. Né? Então, 5. E aqui os valores de cada um. Depois, para os B, todos os valores de B, a gente vai digitar. Todos os valores de C, todos os valores de D e todos os valores de E. Tá? Então, depois que eu digitei todos os valores, tá? Lembrando, então, que tem que ser ponto ao invés de vírgula, tá? Depois que eu digitei todos os valores, o que a gente faz? Aqui eu vou ter que otimizar o tempo, né? Então, o que a gente faz? A gente vai selecionar a coluna, por exemplo, do tratamento, e essa coluna do tratamento, ela vai ter que ser, eu vou ter que formatar, ó, pausem aí, vou ter que formatar células, tá? E ela vai ser um texto, tá? Então, meu tratamento vai ter que ser texto. Então, a gente vai selecionar texto para o tratamento. A variável Y é uma variável numérica, né? Então, a gente vai selecionar aqui também, formatar células, e a gente vai colocar número, tá? E aqui eu geralmente pode colocar separador por milhar, né? Enfim, 2 casas, enfim, mas ela tem que ser número. Dá um ok, tá? Lembrando que tem que ser ponto ao invés de vírgula. Certo? E aí eu vou deletar isso aqui, né? Depois que eu digitei, enfim. Tá? E aí eu tenho os valores aqui.
Então, agora a gente vai salvar, né? Vocês vão salvar arquivo, salvar como. A gente vai ter que salvar na extensão DBF, tá? DBF. Eu não tenho essa extensão, tá? Então, olhem só, se vocês tiverem, beleza, vocês são mais espertos do que a prof, vocês vão achar, né? Enfim, eu não tenho aqui no meu Excel, enfim, na minha versão, eu não tenho DBF, né? Enfim, poderia ter instalado, enfim, mas eu não tenho. Então, o que eu faço? Salva em XLS, eu vou salvar em XLS, tá? Versão XLS, no Excel, né? Vou salvar. Opa, deixa eu ver como é que tava. Cancela. Quero salvar como tava. Tá? E aí eu vou salvar. Tá? É que o meu já tava, acho que eu fui salvar em XLS, mas eu quero deixar como já tava. Tá? E aí eu vou fechar. Tá? A gente vai fechar, salvou as colunas tratamento, texto, produção, a variável y numérica, salvou em DBF, né? No meu caso, eu não tenho DBF, então a gente vai ter que usar uma outra mãe aqui. Tá, eu não quero salvar porque eu já fiz os dados, tá? Espero que dê certo. Deixa eu fechar esse aqui também. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá, como eu não tenho meus dados salvos no Excel, no DBF, o que eu vou fazer? Eu vou ir na internet e vou pedir para transformar, né? Transformar, aqui eu já tinha procurado, né? Excel em DBF. Tá? Então, eu quero converter um XLS em DBF. Deixa eu usar aqui um que eu já usei. Acho que esse aqui. Não. Deixa eu pegar um outro aqui. Tá? Então, eu peguei esse aqui. Tá? E aí, ele vai pedir para escolher um arquivo que eu queira transformar, tá? Então, aqui ele vai transformar isso online. Então, eu vou escolher o arquivo que eu quero transformar em DBF, que no meu caso é área de trabalho. Tá? É o exemplo 1. Então, eu vou abrir, vou converter e vou baixar. Tá? E vou deixar ele aqui. Certo? Então, esse passo eu faço porque eu não tenho o DBF, tá? Não tinha como salvar o DBF, enfim, foi a maneira que eu achei mais prática, tá? Quem tem, salva em DBF e beleza. Bom, agora eu vou pro Sysvar. Então, vocês têm o Sysvar, vocês vamos abrir o programa Sysvar, tá? E aqui é importante, então nós vamos buscar lá, né, os nossos dados. Então, o que a gente está fazendo é um DIC, né? Nós temos um DIC. Então, nós vamos lá para análise, ANAVA, tá? Abrir arquivo. Abrir arquivo. Aí, agora eu vou buscar aqui nos downloads, nos que eu baixei, né? Que foi que eu transformei por último, que foi esse exemplo aqui. E vou abrir. Então, ele abriu certinho, ó. Não deu erro nenhum, porque ele puxou direitinho, ó, o tratamento e a produção. Então, agora eu vou começar a fazer os passos para análise de variância. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os tratamentos. Então, ó, vou selecionar tratamento, tá? Pausem. Aí, eu vou vir aqui e vou adicionar o tratamento. Adicionei o tratamento, certo? Agora, eu tenho que fazer o quê, prof? Tem que lembrar. Agora a gente vem em fim. Porque quando Deus fez o mundo foi assim, né? Então vamos lá, vamos em fim. Aí ele vai pedir, quer encerrar a análise de variância? A gente vai dizer que sim, tá? Então a gente vai dizer que sim. Tô fazendo devagar para vocês entenderem. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai vir aqui e vai selecionar aqui em cima esse tratamento. E aí vai aparecer as opções de testes de diferenças múltiplas que a gente tem. Então, nós temos aqui o teste Tukey, o SNK, o teste Bonferroni, LSD, teste T, Scott-Knott, contrastes, regressão, tá? Mas nós vamos fazer o Tukey. Então, selecionei o Tukey, nível de significância 5%, vou dar um OK, vou dar um OK, tá? E agora, ele vai pedir para inserir, agora, nesse passo, eu vou ter que colocar a variável resposta Y. Então, eu vou colocar produção, selecionei produção, e aí eu vou finalizar. Vou finalizar de novo, tá?
E aí saiu os resultados. Ê, que lindo! Tá, e o que a gente faz então aí? Tem várias formas de fazer. A gente pode arquivo, salvar como, enfim, eu seleciono, tá? Seleciono todos os valores aqui, todas as saídas. Ó, quanta saída que teve. Vou copiar, né? E vou colar aqui nos meus resultados, tá? Então, eu coloquei aqui embaixo a saída do Sysvar, tá? Então, pro DIC. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. A nossa hipótese, então, é que as médias H0, médias iguais, contra H1, ao menos uma média difere de outra, certo? Bom, o que a gente fez aqui? Então, nós vamos olhar a análise de variância. Vocês fizeram esse exercício aqui, foi a tarefa 3 de vocês, atividade 3. Então, vocês vão lembrar que o F calculado deu 28,592, tá? Então, a gente pode comparar o F calculado com o F tabelado, ou, geralmente, nas saídas computacionais, a gente usa o P-valor, que é esse valor de P aqui, né? Esses valores que, geralmente, a gente vai usar para descrever se existe diferença entre eles ou não. Tá? Então, o primeiro valor que a gente vai pegar é esse P aqui. E a gente vai comparar esse P com o alfa, tá? Então, a regra do P sempre vai ser a mesma, né? Então, qual é o meu P? Meu P aqui, gente, deu 0,000, tá? Quando é 0,000, para não colocar zero apenas, tá? Então, a minha decisão, eu já coloquei aqui embaixo, tá? Como que eu vou decidir. Então, a minha decisão é como P valor, né? E menor, eu vou colocar direto assim, ó, menor que 0,05, que foi o teste que eu usei, né? Rejeita-se H0, né? Rejeita-se H0. Então, essa é a minha decisão para o teste da análise de variância. E a minha conclusão, então, se eu estou rejeitando H0, né? Nós estamos aceitando H1, que diz que ao menos um tratamento difere do outro, né? Então, com 95% de confiança, pode-se concluir, né? Pode-se concluir que ao menos uma média difere de outra, certo? Então, tirar o negrito, tirar aqui, tá? Então, esse P-valor, gente, a regra de decisão vai ser sempre essa, tá? Vou colocar aqui em cima, pra vocês terem aqui. Então, regra de P, do valor P. Estamos fazendo junto aqui, do valor P, tá? Então, qual é a regra, tá? Se o P, né, for menor ou igual, deixa eu inserir aqui, porque eu tô fazendo junto com vocês. Então, se o P-valor menor ou igual que o alfa, tá? Rejeita-se H0. Tá? Se P valor, ou valor P, né, como vocês acharem melhor, né, for maior do que alfa, aceita-se H0. Tá? Então, essa é a regra de decisão do P-valor, que vocês vão usar sempre. Isso vale sempre para qualquer saída, tá? Então, isso aqui é a regra de ouro que vale sempre. Sempre, 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 tá? Deixa eu colocar uma corzinha aqui para identificar. Então, sempre. Então, temos ali, já decidimos a análise de variância. Então, com 95% de confiança, pode-se concluir que ao menos uma média difere de outra, certo? Bom, agora o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que construir uma tabela. Vamos aproveitar já para fazer uma tabela como se fosse de um artigo. Então, eu usei aqui um exemplo, tá? Já copiei e colei umas tabelas aqui, né? Como seria num artigo, né? Então, no artigo, por exemplo, ó, tabela 2, número médio, mínimo e máximo, no caso de adultos. Então, aqui, no caso, ele forneceu a média, né, o número médio, que tá fora do parênteses, o mínimo e o máximo, e as letrinhas, né? Então, ó, média seguida pela mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tuck, e é 5% de probabilidade de erro, né? E aqui em cima, então, a tabela. Então, a gente vai representar a mesma coisa, vamos aproveitar já para treinando, né?
Aqui tem outro exemplo, né? Então, vamos construir aqui a nossa tabelinha de resultados. Então, como que eu fiz, né? Criei no Word aqui uma tabela, produção média por cultivar de mandioca, né? Em toneladas por hectare, porque eu não tenho aqui, né, mais informações no meu problema, né? Senão eu colocaria, né, completo a meu título da minha tabela. Então, aqui eu vou colocar os tratamentos, tá? Aqui, gente, eu já, para adiantar, eu digitei já da ordem que eles saíram, tá? Eu digitei da ordem que saiu aqui, em ordem crescente, lembram? Então, ele já vai sair em ordem crescente. A saída já vai me dar a ordem crescente, tá? Então, aqui eu já coloquei em ordem crescente. Então, aqui do lado eu vou colocar as médias deles. Então, olha só, que legal. Ele já vai dar a tabela de análise, né? No caso aqui, pronta com o teste TUC. E aqui as letrinhas, ó. Só que o que ele chama de A1 a gente vai colocar A, o A2 a gente vai colocar B e o A3 a gente vai colocar C, tá? Então, ele já vai dar as médias. Então, a primeira média aqui deu 26,02, né? Que eu coloquei aqui. Do B deu 27,28. Do C deu 27,92. Do D, 40,58. E do E, 49,44. Tá? E agora eu posso colocar as letrinhas. Então, lembrando que no lugar do A1, aqui, nós vamos colocar que é um Azinho, né? No lugar do A1, a gente vai colocar Azinho. Azinho. Aqui a gente vai ter o B, né? E aqui a gente vai ter o C. Então, eu coloquei todas as letrinhas como se fosse no artigo científico, né? E aqui o coeficiente de variação. Da onde vai sair o meu CV? Também ele vai dar o CV. Cadê o CV? Então, aqui embaixo ele vai dar os tratamentos, os resultados das comparações. E o CV tá aqui, ó. Tá? Então, nós temos o CV também aqui. Então, o meu coeficiente de variação deu 12,62%, que vocês fizeram lá, né? Então, 12,62%. E aí, a gente vai interpretar, né, conforme, né, aquelas tabelinhas que vocês já fizeram. E aqui embaixo, geralmente, a gente coloca, então, médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste TUC ao nível de 5% de probabilidade de erro, enfim. Tá? Uma coisa importante, então, que é a gente sempre colocar os principais resultados resumidamente, né? Então, aqui eu coloquei só um exemplo com as minhas palavras, tá? Vocês vão fazer melhor do que eu, tenho certeza. Então, como que eu posso representar isso aqui? Ele tá medindo, vamos ver o nosso problema novamente, né? Ele tá medindo a produtividade, né, de competição de cultivares de mandioca. Então, nós temos diferentes cultivares de mandioca, né? E a gente tá vendo a produção. Então, provavelmente me interessa saber qual é que tem maior produção, digamos assim, né? É o que me interessa. Então, como que eu posso interpretar os principais achados, né? Eu vou interpretar pelas maiores produções. Então, vamos lá. Então, resumidamente, a gente vai colocar os principais resultados. No meu caso, para mim, seria o principal resultado, para mim, quem tem maior produção, que no caso foi o E, né? Então, a maior produção média foi com o tratamento E, que é a mantiqueira, e pelo teste de diferença de média, pode-se observar que ele difere dos demais, né? Que difere dos demais tratamentos, né? Então, ele pode ser considerado o melhor. Então, digamos que essa cultivar é melhor, né? Já os tratamentos C, B e A apresentam as menores produções médias e não diferem entre si. Eu ainda poderia colocar aqui que o B, né, ficou intermediário, né? O D, o D, né? O D ficou no intermediário aqui, ó. Porque ele difere dos 3 primeiros e difere do maior. Então, na verdade, ele seria o intermediário aqui. Faltou eu escrever isso aqui, então eu posso explorar também isso aqui. Então, vocês vão ter que explorar isso, né? Então, os principais achados. E deu. Concluiu-se a análise, né? Então, o DIC é assim que a gente vai fazer. Quando eu tenho dados faltantes no DIC, mesma coisa, tá? Dados faltantes no DIC, importante. Como que a gente vai colocar esses dados lá? Também a gente vai digitar um por um, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então, vamos ver aqui o exemplo 2. Oxi.
Vamos ver o exemplo 2, tá? Então, eu tenho diferentes repetições. Para o DIC, a mesma coisa, tá? Nós vamos colocar o tratamento, deixa eu só mostrar o exercício aqui para vocês, ó. Nós tínhamos esse resultado aqui, né? Que vocês também, não lembro se vocês fizeram, mas eu acho que eu fiz em aula. Então, o que eu faço, né? Eu vou colocar aqui do lado e a gente vai observar que tem dados diferentes, não tem problema. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, esse 6 vezes, depois o outro teve 6, depois o outro teve 4, depois o outro 5 e o outro 6. Então, o DIC não tem problema de fazer isso. Já o DBC não pode fazer se tiver dados faltantes. Então, vamos excluir coluna inteira, ok. Tá? Então, lembrando que, novamente, vamos só voltar aqui para o exercício, eu tenho um DIC, tá? Só que com diferentes números de repetições. Então, a gente vai ter o quê? Hipótese, todas as médias iguais, contra ou menos uma média difere. Colocamos os dados no Excel, né? Então, nós vamos formatar a célula. Essa aqui tem que ser texto, né? Essa aqui tem que ser de resultados, né? A variável Y tem que ser numérica, né? E aí, a gente vai salvar em DBF ou transformar os dados em DBF, né? Então, não vou salvar porque eu já tinha lá. Então, vou lá agora, ó. Aí, agora eu quero fazer um novo aqui, né? Eu já transformei o XLS em DBF antes. Eu quero reiniciar, eu quero um novo arquivo. Vou escolher um novo arquivo, no caso, planilha 2. Vou pedir para converter. Baixar. E deu, agora eu vou buscar no Sysvar, né? Deixa eu só sair. Não, tá? Então, agora eu vou fazer o 2. Então, análise, ANAVA, abrir o arquivo, né? Que eu acabei de puxar, né? E aí, eu vou escolher. É um DIC, lembrando que é um DIC, então eu vou escolher o tratamento, adicionar, né? Fim. Quero encerrar o quadro de análise de variância, sim. Vou escolher o tratamento, Tuckey, 5%, ok. Agora eu vou escolher a Y, finalizar, e tá aqui os nossos dados. Aí eu vou selecionar os dados, né? E vou passar pra cá. Tá? Bom, aqui também, né? Então, copiei e colei aqui, né? Tinha as hipóteses ali, então me interessa o p-valor, né? P000, então eu vou representar como p-valor menor que 0,05, rejeita-se H0. Então, a minha conclusão é que com 95% de confiança, pode-se concluir que ao menos um tratamento difere de outro. Né? Então, agora eu preciso saber quem difere de quem. Ele já fez o teste Tuckey, né? Nós fizemos o Tuckey, né? Então, o Tuckey aqui, temos as médias, tá? Para facilitar, então, eu já coloquei na tabela a produção média de matéria seca, os tratamentos, que saiu em ordem, as médias em ordem crescente com as letras, tá? Então, ó, o A o Pioneer 988 difere do NK 300 e difere do SART e do Pioneer 93, né? O SART e o Pioneer 93 não diferem entre si. As maiores médias é do Pioneer e do SART. E eles não diferem entre si, então tu faz um ou outro, né? Então essa seria a interpretação. O CV, o coeficiente de variação, então, tá aqui, né? 4,43, bem baixinho, né? Então eu vou colocar aqui 4,43%, né? E aí nós temos, então, as principais valores, resultados que vocês depois vão completar, tá? Mas é importante sempre colocar os principais resultados, tá? E aqui embaixo, médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste Tuckey. Agora vamos para o exemplo 3, tá? Então, no exemplo 3, vocês fizeram também, se eu não me engano, ou eu fiz. Então, aqui nós temos blocos, tá? Blocos com uma repetição apenas, né? Então, tratamentos, blocos, né? Ó, tratamentos, blocos. Uma repetição de cada um. Então, como que a gente faz agora para fazer análise no Sysvar? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. H0,
média dos tratamentos, né? As médias dos tratamentos são iguais, contra H1 ao menos uma média difere de outra. Blocos. H0, as médias dos blocos são iguais, contra H1 ao menos um bloco difere de outro, tá? Então, ao menos um bloco difere de outro. Então, nós queremos duas hipóteses para testar o tratamento e para testar em blocos. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos copiar os dados aqui. Vou mostrar para vocês como que a gente digita lá. E vou abrir lá no Excel. Como que eu digitaria no 3, o exemplo 3. Tá? Então, aqui, gente, eu já digitei para facilitar. Então, como que eu vou digitar isso aqui? Aí, tanto faz a ordem, tá, gente? Se vocês quiserem colocar tratamento primeiro, ou bloco primeiro, ou, né? Depois lá ele vai selecionar as variáveis, a gente que vai escolher, atribuir as variáveis, né? Então, assim, eu coloquei bloco, né? Então, eu coloquei bloco, aí eu coloquei bloco 1, né? Todos do bloco 1, tratamento 1, que é o 142,40. Bloco 1, tratamento 2, 139,3. Bloco 1, tratamento 3, 140,7. Bloco 1, tratamento 4. Então, eu fui digitando todos do bloco 1. Então, bloco 1, nós temos 5 repetições. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Depois vai repetindo de novo. Bloco 2, tratamento 1, 2, 3, 4, 5. Depois vai repetindo de novo. Tratamento 3, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aqui os valores correspondentes, né? Então, a variável peso médio, no caso, é a variável resposta, bloco e tratamento. Bom, depois que eu digitei, então, a gente vai formatar célula, bloco vai ser um texto, tá? Mesmo que tenha número ali, ele é um texto, tá? Tratamento vai ser texto também, né? E peso vai ser um número, tá? Então, ok. Deixa eu só salvar aqui, deletar isso aqui. Tá? Então, eu vou fechar aqui, porque eu já tenho salvo, não quero salvar porque eu já tenho lá. Então, nós vamos no Sysvar agora, fazer um bloco. Eu vou sair daqui, não quero salvar. Então, agora nós vamos fazer um DBC, um delineamento em blocos casualizado no Sysvar. Então, a gente vem na análise, a Nava. Opa, faltou um negócio antes, prof. As melhores famílias, vamos lá, nós temos que transformar, né? Vamos transformar primeiro os dados, vamos lá. Então, teria que ter salvo em DBF, no meu caso eu não tenho. Repetindo a historinha da prof, né? Já falei 1000 vezes. Vamos abrir esse aqui. Converter. Vamos baixar ele. Não precisa abrir, tá? Só baixa ele. E aí eu vou agora abrir arquivo. O exemplo 3 que eu transformei em DBF. Olha só. Então, se ele apareceu assim os nomes, está correto, tá? Nós fizemos tudo certinho. Então, vamos lá. Quando que pode dar errado, prof? É que às vezes, quando eu não salvei lá em número ou texto, ele dá um pouquinho de erro, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, que nem antes, o que vai mudar agora? Vai mudar que tem bloco, tá? Então, a gente vai colocar tratamento, adicionar. Nós vamos colocar agora o bloco, seleciona, clica em cima, adiciona, tá? E vamos dar um fim. Quer encerrar o quadro de análise de variância? Yes. Agora, gente, a gente vai fazer o teste de diferenças múltiplas só para o tratamento, tá? Lembrando que para bloco a gente só quer saber se teve efeitos de blocos ou não. Então, a gente não quer testar a média entre blocos. Então, nós vamos só selecionar o tratamentos e escolher o teste Tuck. Vamos dar OK, 5%. Vamos dar OK. OK, não fizemos mais nada aqui. E, por último, a gente tem que selecionar a variável resposta Y, né? Que no meu caso é o peso médio. Finalizar. Finalizar novamente. E aí, nós vamos ter os nossos resultados. E aí eu vou selecionar aqui, né? Eu venho, seleciono todo mundo, bonitinho. Tá? Copia, sim, amiguinho. E cola aqui nos resultados, tá? Então, lembrando que nós temos duas hipóteses aqui no teste
em blocos, né? No delineamento em blocos nós temos duas hipóteses. Então vamos lá primeiro para tratamento. Vamos lá. Esse é o p-valor de tratamentos. Lembrando que a gente compara com o p, compara com o alfa. Né? Lá em cima, tá lá em cima no início que eu coloquei lá o esqueminha. Então, o p-valor menor do que alfa, rejeita-se H0. Então, para tratamentos, vamos lá primeiro para tratamentos. Conclusão a nova, bem bonitinho, para tratamentos. Como o p-valor, no meu caso aqui, vamos colocar, ele é igual a quanto? Deixa eu copiar ele aqui. Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, teacher. Né? Então, ó, como esse p-valor aqui é menor do que 0,05, rejeita-se H0. Então, pelo teste F, ou seja, ao menos um tratamento difere dos demais com 95% de confiança, né? E para blocos? Para blocos, o que nós temos para blocos? Ó, p-valor de blocos. Vamos colocar uma outra letrinha, outra cor. Então, o p-valor de blocos é 0,55. Ele é maior que o alfa 0,05, ó. Então, o p-valor é maior do que o alfa. Então, aceita-se H0 pelo teste F. Ou seja, então, os blocos têm os mesmos efeitos, eles não diferem. Então, tanto faz eu ter usado blocos ou ter usado alinhamento inteiramente casualizado, né? Então, não teve efeito de blocos. Tá? Então, não teve efeito de blocos, ponto. A gente precisa escrever que não teve. Então, as áreas, aqueles blocos não são heterogêneos. Então, são considerados iguais. Então, a gente vai testar quem? Como houve diferença nos tratamentos, a gente vai fazer o teste de diferença dos tratamentos, que está aqui em cima, né? Na saída dos resultados, nós temos os tratamentos, lembrando que essa ordem, a gente tem que respeitar essa ordem, né? Porque ele vai colocar em ordem crescente, então tem que cuidar que o tratamento 2 teve isso, o tratamento 3 teve isso, o tratamento 4 isso, e assim vai. Né? Então, o que é 1 vira A e o que é 2 vira B. Então, copiando aqui para nossa tabelinha, nós temos os tratamentos, peso médio, né? Então, o peso médio e o coeficiente de variação, que foi, vamos copiar aqui o coeficiente de variação, 4,06, meu Deus, bem baixinho. Então, 4,06%, se eu fiz certo. Tá? E aí a gente vai interpretar o coeficiente de variação de acordo com o problema, né? Os principais resultados, resumidamente, vocês vão colocar, né? No caso aqui, quem teve maior média foi o 5, não diferiu do 1, mas, né, difere do 2, do 3, do 4. O 2, o 3 e o 4, né, não tem uma diferença estatisticamente, tem a menores médias, tá? Então, é isso que a gente vai ter que interpretar. Então, esse é o delineamento em blocos casualizados, assim que a gente tem que fazer, né? E aqui o exemplo 4 eu coloquei, na verdade, é um delineamento em blocos também. Nós temos, então, os dados de produção de algodão em 2 locais. Então, a única diferença é que nós temos 2 experimentos, né? Um experimento no local 1, um experimento no local 2, né? E aí eu quero fazer análise deles, né? Então, como eu tenho 2 locais, posso fazer separado, eu posso criar uma planilha só para o local 1, posso criar uma planilha só para o local 2, ou colocar ali do lado na hora de puxar. Eu vou mostrar para vocês. E aí as hipóteses, né, gente, do local 1 para os tratamentos são iguais, contra ao menos um difere. Blocos, as médias dos blocos são iguais, ao menos um bloco difere de outro. Do local 2, a mesma coisa, né? Local 2, aí a gente tem os tratamentos todos iguais, contra um menos difere de outro, blocos, né? Ao menos um difere ou os blocos não têm efeitos. Ou não tem efeito de blocos ou tem efeito de blocos, enfim, né? Então, a gente vai ter que copiar esses dados, né? E aí eu tenho aqui. Né? Então, o que eu fiz aqui para facilitar, né? Eu tentei colocar espaço entre eles, deu erro, tá? Eu, deixei uma coluna em espaço, não puxou lá no Sysvar. Então, eu coloquei uma coluninha do lado da outra e eu chamei de bloco 1, para saber que é o do local 1, tratamento 1 e produção 1. Aí, vamos ver o que a professora tá falando, né? Vamos copiar aqui só pra gente enxergar melhor. Né? Então, aqui, ó, o que nós temos? Então, eu chamei isso aqui, ó, local 1, bloco 1, né? Tratamento 1, produção 1, que é a variável resposta. Bloco 2, tratamento 2, produção 2. Então, eu coloquei bloco 1, né?
E aqui, ó, 1, né, 2,4, quando era testemunha. Quando era 1, NP1, PK1, 4,6. 1, N1, PK2, 3,6. E lá se vai. Tá? E eu digitei todos os valores. Lembrando que blocos, formatar células, texto, né? Tratamento vai ser um texto também. Texto. Produção, número. Bloco, texto. Tratamento, texto. E produção, número. Tá? Então, deixa eu deletar isso aqui, porque senão ele não vai puxar. Gente, vocês têm que cuidar para não deixar nada aqui, senão não vai dar certo, tá? Então, tem que deixar bem limpinho só as variáveis, senão não vai dar. Eu não vou salvar, porque eu já tenho salvo lá. Então, vamos pro Sysvar. Vamos fazer um de cada um, pro local 1, depois tudo pro local 2. Então, eu vou converter primeiro, né, prof? Agora eu não vou esquecer. Escolher o arquivo que eu quero converter. Converter. Vou baixar. E vamos lá no Sysvar. Aqui, ou vocês fecham, vocês podem fechar, abrir novamente o Sysvar, ou vocês vêm aqui em arquivo, sair. E eu não quero salvar no meu caso. Então, análise, ANAVA, abrir um arquivo, que foi o que eu acabei de transformar, e ele vai aparecer as variáveis aqui certinho. Então, primeiro eu vou usar só as do 1, aqui ficou faltando o tratamento 1, tá? E aí eu vou usar aqui, então vai ficar lá. Prof, surtou? Tratamento, adicionar. Bloco 1, adicionar. Fim. Só quero testar tratamento, teste Tucker de tratamentos, 5%, ok. E aí eu vou colocar a produção do primeiro local, que é 1. Finalizar, finalizar, e aqui estão os resultados. Aí eu copio os resultados, né? Colo aqui. Ai, como eu queria ter uma prof que nem eu. Colo aqui, né? E eu já vou fazer direto 2, tá? Pra depois interpretar. Então, eu vou fazer direto 2 aqui. Então, aqui tá o local 1, e depois eu separei pro local 2. Então, eu vou lá no Sysvar. Aqui, na verdade, eu vou ter que sair. Vou sair de novo. Não, vou abrir de novo. Então, eu vou abrir de novo. E aí, eu vou adicionar agora o 2. Tratamento 2. Bloco 2. Fim. Sim. Escolhe o Tucker. Produção 2. Finalizar. Copia e cola aqui. Né? Então, vamos lá. Tenho 2 locais. Os 2 são para tratamentos e blocos. Então, primeiro, local 1 para tratamentos. Vamos ver o p-valor do local 1. P-valor do tratamento para 1, aqui. Então, o que a gente consegue observar? 0,36, 0,3, copiei esse valor, vou comparar com o alfa. Ele é maior do que o alfa, né? Então, ele é maior do que alfa, aceita-se H0. Então, pelo teste F, não existe diferença entre os tratamentos, tá? Então, não existe diferença entre os tratamentos. Para blocos. Blocos, local 1, aqui, né? Blocos, local 1, 0,0486, existe diferença, né? Então, copiei aqui, né? P-valor para blocos é menor que o alfa, rejeita-se H0, então pelo teste alfa existe efeitos de blocos, então valeu a pena. Então, a decisão de usar blocos foi acertada, tá? Então, existe esse efeito, realmente eles são diferentes. Então, valeu a pena.
certo? Bom, então, só pra... Já vou fazer pro 2, eu acho. Meu Deus. Então, só para terminar aqui o local 1. Então, para os tratamentos, ó, o que a gente vai observar na hora de montar a nossa tabelinha do local 1, ó? Todos eles vão ter a mesma letrinha, azinho, 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 porque não existe diferença entre eles, tá? Então, depois a gente vai colocar na tabelinha lá. Vamos continuar aqui, agora pro local B. Tratamento. Local B, tratamento, nós tivemos esse valor aqui. Comparando, então, com alfa, é menor que alfa, rejeita-se H0, então, no local 2, houve diferença estatística entre os tratamentos, né? Com 95% de confiança. E para blocos, a gente vai olhar aqui, né? Blocos. A gente vai observar que para blocos é maior, né? Então, aqui era menor, para blocos maior. Então, aceita-se aqui, né? Aceita-se aqui. Rejeita-se. Então, para blocos é maior que 0,05, aceita-se H0 pelo teste F, ou seja, os blocos têm os mesmos efeitos. Então, não existe diferença entre eles, né? Então, tanto faz usar o DIC ou o DBC. E para o local 2, as letrinhas a gente vai ter aqui, né? Então, aqui, ó, local 2, eu copiei e colei. Então, a gente vai ter as letrinhas. E aí, eu vou transcrever, então, para minha tabela. Então, eu coloquei produção de algodão em 2 locais. Tem várias formas de escrever isso aqui, né, gente? Eu coloquei tratamentos. Aqui é importante a gente respeitar a ordem, não a ordem que a gente descreveu, mas a ordem que ele saiu aqui, né? Porque é a ordem do menor para o maior, tá? Então, é essa que eu usei para usar as letrinhas. No local 1, tudo azinho, porque não houve diferença entre eles. No local 2, a gente vai ter azinho, AB, AB, AB e B. Tá? Então, média seguidas a mesma letra não difere entre si pelo teste TUC, um nível de 5% de probabilidade. Né? Que mais? Ah, faltou o CV, né? Então, o CV do local 1, o coeficiente de variação do local 1, que é 21,87%. 21,87%. E no local 2, qual é o CV aqui? Deixa eu colocar CV, % do local 2, 9,23%. 9,23%. Tá? Então, gente, essa é a forma que a gente tem de fazer, utilizando então o Sysvar, colocar os dados, interpretar a saída. Normalmente as saídas computacionais não vão ser diferentes, tá? Eles vai dar esse valor P, que é extremamente importante, que é o que a gente usa muitas vezes nos artigos, né? Depois eu vou mostrar para vocês como aparecem esses P valores, tá? Como interpretar no artigo. E aí a gente pode observar. Então, por exemplo, só para complementar aqui o coeficiente de variação, se a gente olhar no local 2, né, ele teve maior precisão experimental, né? Então, o experimento 2 teve maior precisão experimental, por exemplo, do que no local 1. Né? No local 2, quer dizer, desculpa, a precisão experimental foi melhor do que no local 1, tá? E aí a gente iria também escrever os principais resultados, né? Maior média no local 1, né? No caso, eles não diferem, nenhum diferiu de ninguém, tá? Então, a gente tem que escrever isso aqui, certo, gente? Então, da minha parte, era isso hoje.